Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando. O Toca Falar Disso hoje tem um convidado muito especial, porque foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Portugal, que no primeiro evento que eu estive há quase 4 anos atrás, que me acolheu com imenso carinho, além de ser um autor que admiro por toda a sua versatilidade, por todo o conhecimento literário, principalmente da língua portuguesa, o respeito que ele tem em relação à língua portuguesa, a versatilidade nos seus textos, tanto seja em poesia, prosa, conto, a criatividade e o cuidado com a forma que ele escreve tem toda a minha admiração. E eu só tenho que agradecer a gentileza, a generosidade de Vitor Costeira de estar aqui comigo nesse momento para a gente falar um pouquinho desse homem que nasceu em Lisboa, tem mais de 6 livros publicados, participou de diversas coletâneas, antologias, recebeu mais de 5 prêmios, também tem o olhar, né, poético através das suas lentes, da sua fotografia, usou também alguns acordes aí de viola, não sei se continua, que já faz um tempinho que a gente não se fala, também é prefaciador de diversas obras. Enfim, o Vitor é um homem também muito versátil em tudo que faz, já apresentou programa em rádio, enfim. Nada melhor do que ele para se auto-apresentar e contar para a gente um pouquinho sobre o que anda fazendo nesses tempos, que mais de um ano que a gente não se vê, não se fala por causa da pandemia. Então, Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. É um prazer, é um gosto imenso voltar a falar contigo, voltar a estar perante uma câmara. No fundo, estamos perante uma câmara, os dois, ambos. É um prazer imenso saber que do lado de lá há muitas pessoas que vão estar a observar-nos, a seguir aquilo que agora estamos a falar. Mas, acima de tudo, o sinal maior, o sinal mais positivo que eu encontro é sempre aquele que liga duas pessoas. Sejam elas carpinteiros, sejam elas serralheiras, sejam elas escritores, simples amigos. Acima de tudo, aquilo que liga duas pessoas é que é o fundamental nas relações humanas. E para além das qualidades que eu possa ter ou não, para além dessas qualidades, certamente que uma das coisas que leva a que os meus amigos sejam meus amigos não é propriamente a escrita, mas será nem a minha versatilidade, mas sim a pessoa que eu sou. Assim como eles, para com eles, é a mesma coisa. O que nos liga é o que nós somos. Não é o que temos, é o que somos. Não é bem o que fazemos, é mais o que fazemos com o que somos perante os outros e perante a sociedade e perante nós próprios. Não somos perfeitos, e ainda bem. Também não sabemos o que é a perfeição, se calhar até somos. Agora estou a brincar. Mas ninguém sabe o que é a perfeição, mas andamos a caminhar para sermos um pouco melhores. E acho que a perfeição é isto, é tentarmos ser sempre um pouco melhor um dia do que fomos no dia anterior. Para mim isso é que é a perfeição. E estamos aqui, o prazer é imenso e é meu também, a gratidão também é minha. Fui de facto talvez das primeiras pessoas que encontraste quando chegaste a Portugal para esta missão que é, para além de importante, é também uma missão que não é apenas importante para ti e para vocês como infinita, mas para todos nós como autores. Foi muito importante a vossa chegada. Digamos, não vieram descobrir Portugal, como nós também não descobrimos o Brasil. O Brasil já existia, nós não descobrimos nada, não é? Mas, acima de tudo, o que eu quero dizer é que foi um marco muito importante para este circuito de literatura, a vossa chegada como infinita. E eu faço parte desse lote de autores que vos está muito agradecido. Muito, muito, muito. Eu que agradeço todo o apoio. Vitor, e nesse tempo de pandemia, o que você está pensando enquanto autor? Você está mais criativo, mais produtivo, ou está dando um tempo? Como é que você está vivendo esse momento que é tão atípico, que está tão difícil para tantas pessoas? Este tempo de pandemia tem sido também um tempo um pouco paralelamente à pandemia. Digamos que a minha vida não tem sido assim
como é que eu ia dizer, linear. Tem havido altos e baixos. No fundo, todos nós também temos, não há nada de especial aqui. Mas, de facto, em termos de produção, eu tenho ficado muito aquém daquilo que produzia literariamente. Não tenho escrito muito, mas tenho escrito alguma coisa. Talvez seja literatura mais intimista, mais virada para mim mesmo, ainda mais. A poesia é algo que nós sabemos, quer queiramos, quer não, por muito que inventemos, por muito que fingidores que sejamos, como o Fernando Pessoa dizia, está lá sempre a nossa marca, não é? Seja o que for que a gente escreva, é desnecessário, inventemos o que quisermos, está lá a nossa marca. Há ali qualquer coisa que é nosso, muito nosso. Mas, portanto, a minha produção neste período tem sido, digamos, fraca, em termos de quantidade, mas muito importante em termos do conteúdo, em termos de conteúdo. Tenho escrito mais prosa poética, tenho escrito muito mais algo que tem a ver com a busca de mim próprio, em mim. Portanto, não tenho produzido muita poesia escrita. Não tenho. Digamos que se tenho produzido poesia, espero que sim, não é escrita, é a do dia a dia. Com os outros, a poesia dos gestos, a poesia digamos, dos sentimentos, das emoções partilhadas. Essas sim é a minha poesia atualmente. A escrita tem havido alguma, mas muito pouco. A escrita poética, muito pouca, muito. Tenho-me dedicado a mais. Pode parecer um paradoxo, mas também tenho andado de volta de um futuro livro, entre outros, de um futuro livro que eu gostaria, na mesma, uma vez até que estou, digamos, comprometido, salvo seja, o Vítor não vai gostar disto, comprometido com a Antonieta, né? E tenho, digamos que um livro pronto para que, quando for possível, em termos virtuais, não, que eu não gosto em termos virtuais, tenho as minhas razões, mas aceito as razões dos outros e respeito-as. Mas em termos virtuais eu não gostaria de editar um livro. Portanto, quando houver essa hipótese, estou comprometido com a Antonieta e tenho o livro pronto para quando ela quiser. Quando ela puder, quando ela quiser, quando vocês, entretanto, porque é convosco, não é? É com a Infinita. Aliás, os meus 2 últimos livros têm sido produzidos pela Infinita, exatamente. Dias de Água e Sal, o último, e Poemas de Mel e Limão, um com o João Dordi e outro com a Antonieta. Com muito gosto também. Portanto, em termos de produção literária, tem sido um pouco mais intimista. Tenho muita coisa que nunca verá a luz do dia, a não ser a luz da casa, do dia na casa, será para mim apenas, porque preciso. Nós precisamos escrever para nós próprios também. Aliás, eu acho que, acima de tudo, nós escrevemos para nós próprios. Porque se escrevermos para os outros, não tem muito... Eu não encontro muito tempero, não consigo temperar bem algo que eu escreva para outros. A não ser que seja algo solidário, alguma dor que eu queira atenuar, curar não, mas atenuar, aí sim. Para além da escrita, tenho uns projetos interessantes, mas que não têm nada a ver com literatura. Mas isso é importante. Eu acho que o autor, independente do que ele está produzindo ou escrevendo, se é poeta em todas as circunstâncias, né? É o ser poeta. Então, tudo isso que você está falando, você é poeta em qualquer circunstância. Se está produzindo um pouco mais, um pouco menos, se está guardando mais para você ou expondo, enfim, a essência não muda. O seu olhar é através da fotografia, da pintura, da arte, isso daí, da música, isso daí é uma forma também sempre de estar contribuindo com as energias, né, com o universo, consigo próprio, principalmente, para alimentar isso tudo e preencher a alma, que é isso que a gente leva, é isso que a gente importa, independente se tem muitas pessoas à volta ou não. E dentro desse contexto todo, Vitor, você acha que vai ficar alguma lição nessa história toda da pandemia? Qual é a tua percepção sobre isso? É inevitável a gente falar, porque, enquanto autores, eu acho que nós temos um pouco de obrigação de falar nesse momento. Primeiro, é um momento histórico, né? Um momento que daqui a 20, 30 anos vai ser falado.
né? A literatura, a arte, a pintura, nos momentos mais difíceis da história da humanidade, sempre resistiram e sempre evoluíram e sempre chegaram aos tempos onde nós estamos. Então, o que é isso tudo para você? A tua percepção, se você acha que vai ficar alguma lição ou não, o que você tem para nos dizer sobre isso? Eu acho que o que vai ficar, essencialmente, e o levantamento será feito a posteriori, porque eu acredito que se faça um levantamento a posteriori, acredito que, isto em termos de literatura, mas nos outros campos da arte também, acredito que a produção seja diferente. Se nós fizermos uma pesquisa pela produção de muitos autores, vemos que muitos deles falam do estado atual, da pandemia, das origens nem tanto, mas das consequências muito mais, das consequências para o presente e também para o futuro, até porque, digamos que não é uma perspectiva negativista, também não é pessimista, mas nada ficará como tantos, porque não fica. Tudo isto, digamos que é um tsunami apenas, um tsunami global, que vai afetar toda a gente para os muitos anos mais próximos. Acredito que sim. Acredito que sim, em termos sociais, em termos económicos, em termos globais, até em termos pessoais, todos nós ficaremos diferentes. Nós não seremos mais a mesma pessoa. Aquela pessoa digamos, com confiança, com esperança, há de aparecer. Mas nos tempos mais próximos não será a mesma. Não seremos os mesmos. É a minha perspectiva. E não quero ser negativista. E não é. Não é uma perspectiva negativista. Mas a nossa produção em termos literários, atualmente, e nós já vimos e vemos constantemente, que é afetada. Nós não temos que falar da pandemia para falarmos da pandemia ou dos efeitos da pandemia. Ela está em tudo aquilo que agora escrevemos. Talvez os textos sejam mais amargurados, talvez mais tristes, talvez mais cinzentos, e isso tudo é consequência do nosso confinamento, da nossa obrigação de termos que estar recolhidos na defensiva, porque temos que estar na defensiva por nós e pelos outros. Isto quer queiramos, quer não. Mesmo que sejam inventonas, como há teorias de que tudo isto não passa de inventonas, eu não estou contra essas pessoas, de maneira nenhuma. O que é certo é que a coisa existe. E isso não se pode negar. Agora, se estamos a fazer as coisas mais certas ou menos certas, só mais tarde, se calhar, é que conseguiremos saber se foi o correto ou não. Seja como for, a literatura está a sofrer, não é sofrer de sofrimento, sobre ela vai recair, ou está a recair, os efeitos desta situação que é maléfica para a humanidade por completo e vamos sentir durante muito tempo. Vamos sentir muito, muito, muito. Atualmente, se calhar, também por outro lado, nós não podemos ser só negativistas ou um pouco cinzentos. Reparemos que tem aparecido, cá está a nossa adaptação aos tempos, porque o ser humano é um ser adaptável, como tu dizias há pouco, e quanto a mim, bem, tem aparecido movimentos interessantes. Nós temos visto aqueles videozinhos pequeninos, inclusive, de pessoas em casa a inventarem coisas, a mostrarem artes, a mostrarem capacidades que, se calhar, muitas delas nunca pensaram pôr a lume, pôr a público. No entanto, é interessante ver a mãe com a filha, o pai com o filho, a fazerem truques, a fazerem passos de dança. É fantástico. Criou-se, creio que se esteja a criar, um movimento que um dia terá um nome qualquer, ligado, mas que estará sempre ligado a esta fase cinzenta, negra mesmo, da humanidade. Nos pontos mais, noutros pontos menos, do globo, claro, mas é muito negra para a humanidade e ainda não sabemos onde é que isto vai ou quando é que isto vai parar. E que vamos todos ficar. Mas o ser humano é adaptável. Temos que ver o lado positivo das coisas também. Há para aí plantas a nascer, há novas flores a nascer, se quisermos. Tem que haver novas palavras, tem que haver novas ideias. Temos que nos adaptar mesmo. Ficarmos agarrados à dor, digamos que é justo, temos direito a isso.
ficarmos agarrados à dor, mas não nos leva a lado nenhum, a não ser a ficarmos mais constrangidos e fechados. Temos direito à dor, temos. Dói-nos, magoa-nos, sim, mas agora está na altura da gente sair, termos que começar a tentar fazer qualquer coisa de positivo para nós mesmos e fazendo também para os outros. É a minha opinião. É uma coisa interessante, parecia que a gente vivia em plena liberdade e que a gente se alimentava e se inspirava e ia seguindo, né, pela vida sem pensar muito e de repente veio aquele choque de realidade. Então, assim, peraí, a vida pode ser, para muitos, sempre foi muito dura, sempre foi muito difícil, para todos nós também tivemos sempre nossos momentos, porque faz parte da vida humana, né, altos e baixos, perdas e ganhos, mas a gente tinha uma certeza de liberdade, talvez até uma utopia, uma ilusão, tinha uma névoa que nos envolvia de que um dia tudo ia ficar muito bem, que a gente ia conseguir almejar e chegar onde a gente desejava. Então, isso dava muita força para superar também muitas adversidades. E, de repente, veio esse choque de realidade, se não, venha para dentro de casa, conviva com você mesmo, com seus medos, com seus fantasmas, com as suas inseguranças. Muitas famílias que mal se viam, né, foram obrigadas a conviver, outros perderam muitas coisas. Então, de repente, a humanidade, isso que você fala, ficou mais cinzenta, porque a gente se iludia também muito. É do próprio ser humano, né, a gente esperar demais. Então, isso refletiu também na forma de estar e na criação literária, na forma da gente perceber como é que a gente constrói né, um projeto de um livro, se não tem sentido você estar com seus amigos num lançamento de um livro, dando autógrafo e falando para as pessoas o que você gostaria de falar, como é que isso pode influenciar, né, no autor, na escrita. Aí, por outro lado, eu vejo a geração da minha filha, que está com 23 anos, que desde pequena, né, a nossa geração está sofrendo muito. E nós éramos as primeiras pessoas a dizer assim, saiam da internet, venham para cá, venham tomar um café, venham bater papo, vamos trocar ideias, vamos fazer tertúlia, vamos fazer sarau. A geração dela, não, desde sempre, eles se habituaram a conviver através das redes sociais e marcar encontros em grupos para fazer trabalho de escola, e tudo pela internet. E eu achava aquilo tão esquisito que não era a minha realidade. E hoje a gente está aqui batendo papo e eu convocando as pessoas, olha, venham para o YouTube, assistam o que os autores têm para dizer, venham conhecer um pouquinho mais dessa pessoa, além do que ela escreve. Então, assim, eu acho que a gente foi, de repente, empurrado para a era moderna sem perceber. Né? Tivemos que nos adaptar, criar canais do YouTube, nos adaptar a essas plataformas todas digitais, a nos recolher, se a gente quiser falar com alguém através de uma videochamada, coisas que era inimaginável, a gente não vivia disso, a gente não precisava muito disso, né? Então, eu concordo totalmente com você, de que é uma fase adaptável, a gente tem que levar, claro, para o lado sempre positivo, e é uma dualidade, né? Há momentos de muita dor, de muito sofrimento, tem solidariedade e fraternidade aos outros, ao que o mundo está passando, e, ao mesmo tempo, a necessidade da existência humana de sempre se reinventar, recriar, recomeçar. E, dentro disso tudo, pelos seus contos, que de vez em quando eu leio, eu adoro, aqui, e no Dia de Água e Sal, e também aqui são os poemas, tem os contos, e também da coleção que você participou lá com o Emanuel, lá na Edições Vieira da Silva. Então, assim, o autor, ele está sempre encontrando histórias, e você é um grande contador de histórias, Victor. Você é uma pessoa que, mesmo que você não esteja agora produzindo as suas histórias ou guardando por você, você é um grande contador de histórias, e está tudo registrado aqui nos livros que você já fez, não só esse, como os outros também. E qual é a história que você gosta de contar? Eu diria que a história que eu não gosto de contar, é a minha. Mas, no fundo, por cada história que nós contamos ou escrevemos, vai parte da nossa história. Portanto, a nossa história vai-se diluindo ou vai-se dividindo
nos diversos contos e histórias e crónicas da nossa vida e da vida de outros. Se me permites, Adriana, antes que depois com a nossa conversa nos esqueçamos, me esqueça, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu publiquei o meu primeiro livro há 5 anos, 5 anos mais ou menos, 5 anos e 3 meses, para aí. E 4, 5 meses, 5 anos e meio, pronto. E tenho 6 livros já publicados. Portanto, comecei tarde, ou cedo, isso agora é relativo, o tempo é relativo, mas comecei mais tarde do que a maior parte, se calhar, dos autores, atualmente. Mas já tenho 6 livros, que é uma produção que eu considero já muito interessante para mim, ou perante aquilo que eu esperava. Neste período de tempo que já passou, e noutro que virá, certamente, eu tenho aprendido imenso, imenso, imenso. A aprendizagem não é só feita de nós para nós. A aprendizagem é feita, da nossa aprendizagem é feita com os outros. E eu gostaria de deixar uma palavra de gratidão para todos os autores com quem eu me tenho cruzado. A todos os autores, goste eu mais ou menos daquilo que eles escrevem, eu aprendo com todos. E tenho aprendido com todos. E tem sido benéfica esta nossa relação presencial antes e agora não presencial, mas tem sido benéfica e será sempre benéfica para o meu crescimento em termos também como ser humano. E, portanto, não querendo de forma alguma indicar ninguém, envio o meu abraço e a minha gratidão para todos aqueles com quem eu tenho aprendido e continuo a aprender. Até porque há um fator muito importante para mim, na minha perspectiva, que é todo autor deve ler. Todo autor deve ser leitor. Porque é uma das, não estou a dizer que é a única, mas é uma das componentes básicas da aprendizagem, é a leitura. A leitura dos outros. Como é que os outros sentem a vida? Como é que os outros expõem a vida? Como é que eles se mostram? Nós aprendemos, não é para plagiar, não é isso. Mas, no fundo, se gostamos de alguém, da forma de escrever dessa pessoa, se calhar seguimos alguns passos que essa pessoa usa, alguns métodos. E por que não? A aprendizagem é isso. Plágio, não. Mas a aprendizagem também é isso. Seja como for, portanto, a minha gratidão e o meu abraço para todos os autores. Era isto que eu gostaria de dizer antes de mais alguma coisa. Porque é justo. E porque não sei viver de outra forma. Sem os outros. Não sei viver sem os outros. É-me difícil, muito difícil. Agora, não sei. Agora perdi-me. Não, eu perguntei, como você é um bom contador de histórias, qual era a história que você gostava de contar? Exatamente. Portanto, é que eu não gosto, já disse, que é a história da minha vida. É que eu gosto. Eu tenho diversas. Aliás, e se calhar falando dos meus livros, eu começaria como é que eu ia dizer? Da frente para trás. De frente para trás. Ou seja, do meu próximo livro. Que vamos falar de. Eu abro aqui um bocadinho um jogo, não sei se posso, mas acho que posso. Portanto, abro aqui um bocadinho o jogo. O livro será um livro apenas de contos e crónicas. Tudo relativamente a mim. Tudo. Portanto, não aparecerá algo de vez em quando onde eu não estou diretamente, mas, em princípio, tudo aquilo que eu quero que apareça tem a ver comigo. Aliás, eu tenho um título proposto à Antonieta, que não vou dizer agora aqui, mas tenho um título proposto à Antonieta, que ela aceitou de primeira, logo, mas agora não, fica para depois. Portanto, começando então, esses são os contos que eu agora gostaria de contar. Nem todos os contos, nem todas as crónicas, nem todas as partes da minha vida, porque há algumas partes da nossa vida que nós temos que ter algum pudor em guardá-las para nós. Não é vergonha, não é nada disso. Mas algum pudor, alguma proteção, porque são coisas tão nossas que. Porque é que as vamos expor? Às vezes até fariam os outros sofrer. Eu não quero que os outros sofram por causa de coisas, de situações que foram menos boas comigo. Portanto, o conto que eu não gostaria de contar é o conto da minha vida. Mas se juntarmos os contos que eu for escrevendo, que já fui escrevendo, e as crónicas, está lá quase tudo. Está lá quase tudo. Há um conto
há um conto que está no livro Seres de Água, das edições Vieira da Silva, que é o único conto baseado numa história verídica desse livro, e que me marcou profundamente, porque eu escrevi e à medida que ia escrevendo ia sofrendo pela pessoa, porque é verídico. Não é bem... eu chamo-lhe conto porque ficcionei muitas coisas, ficcionei. Soube do caso, marcou-me imenso, que é o conto intitula-se Um Dia na Vida de Amélia, que é Amélia, que é uma senhora que está num lar e que, atenção que isto foi real, não foi fictício, está num lar e está no dia de Natal à espera que a vão buscar. E a família esquece-a. Naquele dia, esquece-a. E marcou-me muito. A solidão marca-me muito. Sofro com a solidão e sofro com a sensação de que um dia serei solitário e eu não quero. Não quero de forma alguma ser solitário. Sofro muito com a solidão. Agora, esse conto, gosto de o chamar a atenção, não pela beleza dele, mas sim pela mensagem que ele tem. Até porque é real. É real, aquele é real. E é dramático. E é a história de muita gente atualmente. Isso é que magoa. Porque é a história de muita gente, muita gente. E esta questão da pandemia também, para além de ser, como tu disseste, e quanto a mim, bem, aproximou algumas pessoas, para além de também fez com que houvesse pessoas que ficassem mais isoladas. Muito mais isoladas. E nós não damos por elas. Nós não damos por elas. Porque agora estamos confinados mesmo ao nosso mundinho, o nosso mundinho que nós podemos compartilhar sim com telemóveis, com tablets, com a virtualidade. A gente pode, nós podemos compartilhar, mas há muitas pessoas que nem sabem o que é isso, ou não usam, não sabem, e estão isoladas. Muito. E só mais tarde é que nós saberemos. A história, portanto, o conto que eu gosto mais de chamar a atenção, não é que gosto mais de contar, mas que gosto mais de chamar a atenção, é Um Dia na Vida de Amélia, das edições Vieira da Silva, assim, cujo Emanuel Lombolino foi o coordenador e também fez parte da mesa da apresentação e gosto muito do Emanuel. Um abraço para ele já. Já te mando abraço também. Realmente é um livro fantástico. É um livro... E cada conto que tem lá é muito emocionante. Esse, O Dia da Amélia, eu chorei muito. Eu também me emociono muito com o ser sozinho, né? Não porque se quer, mas porque a vida não dá oportunidade de ter outras pessoas à volta. Então, isso é realmente muito complicado. E eu tenho acompanhado muitas pessoas que, mesmo nessa era, mesmo usando o telemóvel, na pandemia, estão se isolando também. E isso é um problema sério, porque por mais que a gente tente puxar por essas pessoas, elas próprias estão se fechando. Então, Permite-me interromper, só para completar uma ideia anterior minha. É que nós não podemos esquecer que, mesmo tendo telemóveis e computadores e redes sociais, quando se apaga a luz, ficamos sozinhos. Quem está sozinho, quem está sozinho, quando se apaga a luz, olhamos para o teto, não há mais nada. E isso é que é dramático, é não termos mais nada. A não ser que seja uma solidão voluntária. Se é uma solidão voluntária, respeitamos. Eu respeito. Peço desculpa por ter interrompido, Adriano. Nada, mas é dentro desse contexto mesmo, Vitor. Eu também sou muito igual a você nesse sentido, assim, me comove muito e me preocupa o ser, né, sozinho, sem a pessoa querer, mas pelas circunstâncias da vida. E tem muita gente abandonada mesmo, muita gente sozinha, principalmente agora nesse tempo de pandemia. E se dependesse de você, vamos mudar um pouquinho, então, o rumo aqui da conversa. Se dependesse de você, o que mudaria nos tempos atuais dentro do segmento literário? O que você acha que precisa, né, uma reformulação nesses dias atuais? Se dependesse de você, o que você faria de diferente? Olha, eu acho que já num dos encontros da Infinita, no Baldaia, no Palácio Baldaia, eu apresentei esta ideia, mas claro que é uma ideia peregrina. É uma ideia muito peregrina.
Mas eu acho que nós estamos a passar por um período em termos literários, não é em termos culturais. Em termos culturais, vamos situar apenas na componente literária, nós estamos a passar por um período em que não nos questionamos literariamente. Produzimos imensos textos, imensos poemas, imensa literatura que não é praticamente classificada. O que é que eu quero dizer com isto da classificação? Eu não gosto de etiquetar as coisas, eu não gosto de as pôr por caixinhas. Mas todos nós sabemos que a literatura acaba por estar, não é compartimentada, mas acaba por estar situada em sítios, nos locais certos. Temos o romantismo, temos o realismo, temos o neorrealismo, temos o neorromantismo, temos diversos, digamos, campos da literatura classificados pelo conteúdo. E nós estamos a passar por um período de produção imensa. Toda a gente escreve atualmente. E ainda bem, eu não estou contra isso. Há uma democratização da literatura. Não gosto, se calhar, do termo democratização, porque isto faz lembrar a política, mas tem a ver com a facilidade com que se publica, tem a ver com a facilidade com que se mostra aos outros aquilo que antigamente até se guardava nas gavetas, e isto está muito bem. Toda a gente tem o direito a fazer isso, e é também uma terapia. Nós não nos podemos esquecer. Escrever é uma terapia. Ler é uma terapia, assim como outras questões também fazem parte das terapias pessoais. Portanto, eu acho bem que as pessoas escrevam. Muito bem. O que eu quero dizer é que eu gostaria que fosse possível alguém pensar e pararmos um pouco. Não é alguém, uma pessoa, mas todos nós pararmos um pouco e fazermos tertúlias, sim, tertúlias, não é saraus. Os saraus fazem falta, mas as tertúlias fazem também muita falta para nós discutirmos as questões da literatura, para nós discutirmos os poetas, para nós discutirmos os poemas. E não há. Quer dizer, se há, é pontual. Em termos gerais, não há. Era isto que eu gostaria que pudesse acontecer. E uma curiosidade, isso a gente já tinha falado isso várias vezes, quando nós tínhamos, né, aquela série de eventos no Baldaia, quando nós fazíamos saraus, onde a pessoa ia se ler, sempre tinha gente. E quando era tertúlia, justamente com uma temática, para debater, para ouvir o outro, o pensamento do outro, e também expressar sua própria opinião, na maioria das vezes, pouquíssimas pessoas apareciam. E eu tive até um dia desses conversando com o Raul Tomé sobre isso, e a ideia era justamente, já que agora tem esse formato também de virtual, nós fizemos há um dia atrás com o Luiz Miguel Guerreiro e o Rodrigo de Barros, ficou um formato bem interessante, já fizemos outras vezes também, 4 pessoas ou 6 pessoas. Nesse formato nosso, a gente estava falando dos autores, né? Cada um se apresentando, mas surgiu a ideia da gente fazer um formato de 4 pessoas ou 6 pessoas com uma temática, como eu já fiz no Encontro do Mulherio das Letras, e a pessoa naquele tempinho, a gente tem 1 hora e meia para debater, para conversar nesse formato virtual, porque nós vamos poder trocar ideias, vamos poder expressar o nosso pensamento. Quem quiser assistir é muito bem-vindo e nos acompanha pela internet. E quem não quiser vai perder um grande encontro, porque eu tenho certeza que são pessoas que têm muito a dizer e muito a contribuir. No presencial, a gente tentou fazer isso várias vezes e não conseguimos. Ficavam 2, 3, 4, 5 pessoas restritas, até porque no presencial também é meio complicado, cada um tem sua rotina, mora em locais diferentes, mas de repente no formato virtual pode ser que sim. Mas vai chegar o verão agora, então eu vou também dar um tempinho dessa movimentação, quem sabe no próximo outono, inverno, dependendo de como fique essa situação da pandemia. É um formato que eu tenho muita vontade de fazer sim, Vitor. Convidar pessoas que eu acho que tem muito conteúdo, tem muito para dizer, tem muito para ensinar, e dentro de uma sala virtual de 4, acho que 4 é o suficiente para um debate. Domingo passado, eu fiz o lançamento de um livro de um grupo de psicanalistas lá no Brasil, que eu já contribuí escrevendo num livro de um deles, e foi muito interessante.
Então, a gente sai do lado da psicanálise e vem para o lado da literatura. Eu acho que teria que ter muita coisa para a gente discutir, conversar, enriquecer até os novos leitores e até nós que estamos aprendendo a cada dia um com os outros, né? Isso é fundamental e é uma excelente ideia, sim. Você quer fazer uma leitura, quer falar mais um pouco sobre algum tema, falar dos seus livros? O que você quer fazer agora? Tem duas perguntinhas que eu quero fazer para você para encerrar, mas eu queria que você nos brindasse com... Vou tentar então, já que falei que tinha 6 livros, há bocado andei da frente para trás, portanto o próximo livro que não disse o título, apenas para manter em aberto alguma surpresa. E então o penúltimo livro, o penúltimo, quer dizer, até agora o último, é este vosso, da Infinita, Dias de Água e Sal, com a coordenação da Maria Antonieta. O prefácio foi da Maria Magueja e gostaria, se houvesse tempo, de ler um texto que aqui está presente. Não sei se é possível, Adriana. É possível. O tempo é todo seu, já te coloquei até na tela sozinho aqui para a gente aproveitar aqui a sua leitura. Então, eu tenho aqui um textozinho deste livro, mas eu não tenho a certeza se é possível depois falar dos outros livros, mas eu digo já quais são os que tenho. Portanto, tenho este Dias de Água e Sal, da Infinita. O anterior, Poemas de Mel e Limão, também da Infinita, com a coordenação do João Dórdio. E prefácio da Maria Maguejo. Depois tenho, anteriormente a esse, já falámos aqui, Os Seres de Água, que é um livro apenas de contos, das edições Vieira da Silva, com a coordenação do meu bom amigo Emanuel Lomelino. Poemas de Amar, que foi digamos, um prémiozinho da Mica Apanha. Asas de Colibri, que foi o meu primeiro prémio, baseado num tema, uma semente diferente, portanto foi para pessoas, não para crianças, para pessoas com dificuldades, pessoas diferentes, vamos assim. E depois o meu primeiro livro, Sou Teu, das edições da Chiado Editora, que vale o que vale. Gostei muito, foi o arranque, foi impulsionado pela minha companheira, Fátima, e foi o primeiro. Tenho então, se me permitires, tenho um texto do livro do Dias de Água e Sal. Posso, Adriana? Pode ler tudo, Vitor. O tempo é todo seu. Fica à vontade. Obrigado. Este texto é muito, muito, muito importante para mim e intitula-se Um Dia na Vida de Alguém. Perdão, que não é isto que eu quero. Eu já desmarquei isto. Opa! Estou a portar-me mal. Adriana. Espera aí. Vitor, eu sou sua fã, eu adoro tudo que você escreve, então você pode ficar bem tranquilo, tem todo o tempo para escolher seus poemas e fazer suas leituras. Eu queria mesmo aquele, sabes? Não era um dia na vida de alguém, mas pronto, olha, não encontro. Vê bem. Você ia ler Dias de Água e Sal, não é isso? É Dias de Água e Sal. Um poema não. Deixa eu te ajudar aqui a procurar. Qual é o nome do poema? Não. Opa. Olha, tu sabes que se me perguntares o nome, às vezes nem me lembro do meu nome. Não me lembro dos Eu ia te ajudar aqui, mas é muita coisa. Esse livro é fantástico. Eu peço imensa desculpa, mas gostaria mesmo de ler aquilo, se é que eu encontro, porque nestas situações nós geralmente não encontramos aquilo que queremos. Sim, sempre acontece isso. Já encontrei.
Na página 48. 48. E então intitula-se Houve um Tempo. Houve um tempo em que te recolhias das agrestes invernias, nas rugosas mãos frias que te davam paz, pão e aconchego, e onde te protegias de um medo que nem sabias que existia, no ribombar de trovões, contratempos e desilusões que apenas agora poderás sentir. Agora que não tens junto a ti essas mãos, ainda e sempre frias, mas com a marca do tempo ido, cravada mais fundo na frágil epiderme, também elas carentes de ti. Houve um tempo em que as tuas lágrimas não choravam sozinhas, e a convulsão desordenada do teu peito era atenuada pelo descompassado respirar de um coração aflito que mordia raivas, dores e gritos na tentativa vã de sofrer todo o teu sofrimento, de te dar uma calma que em nenhum dos peitos assentava morada e que se fazia presente sem consentimento, nem preparação. Houve um tempo em que o despertar das tuas mais fortes convicções, do acreditar na fortaleza dos teus mais fracos dons e talentos, e da feliz surpresa no crescimento do ego e dos ossos, sempre foram acompanhados de perto o suficiente para que te pudesses sentir forte e confiante no teu caminhar, e não duvidasses de um futuro todo ele pensado para ti, mesmo que não notasses que as quedas que não davas eram todas amparadas antes de a realidade te castigar. Houve um tempo em que permitias tudo isto e muito mais ainda, que este momento não sabe conter, de tantos outros momentos por escrever, de tanto para contar. Houve um tempo em que nenhum dos dois sabia que um dia esse tempo iria terminar. É este texto que eu gostaria de ter lido e que li, e muito obrigado pela possibilidade. Marca muito, porque é um daqueles textos que fala de mim, na realidade. Que fala de mim na realidade. Cá está, não é a minha história, mas é uma parte da minha história. Não te estou a ouvir, Adriana. Não te estou a ouvir. Desculpa, eu coloco o mute para não te atrapalhar e termino esquecendo. Não tem problema. Não tem problema. Quem é Vitor Costeiro no reflexo do espelho? Quem é Vítor Costeiro no reflexo do espelho? Nem sempre o reflexo do espelho dá ao Vítor Costeiro aquilo que ele gostaria que desse. Mas provavelmente eu também acredito que seja a maior parte de nós que tenha esse sentimento. Também não é sempre, nem sempre. Eu costumo brincar com os espelhos e costumo brincar com as pessoas relativamente aos espelhos. E digo que está na hora de mudar de espelho. Está na hora, porque eu acho que ou está avariado, ou falta-lhe baterias, há qualquer coisa que ele não bate certo, porque não está a dar aquela imagem que eu gostaria de dar. Às vezes, às vezes. Tem outras vezes que sim. Não vamos agora entrar pelo campo negro daquilo que eu gostaria de ser e não sou. Digamos que há um Vítor Costeira que ainda está por aparecer, e eu espero que sim, porque cada vez quer ser melhor do que no dia anterior, como já dissemos anteriormente. Eu acredito que esse Vítor Costeiro um dia aparecerá, com mais tempo em cima da pele, sim, mas o Vítor Costeiro certo, aquele que eu gostaria de ver ao espelho, ou no espelho. E, Vitor, para finalizar, primeiro eu quero te agradecer sempre a amizade, o carinho, todo o apoio que você sempre, desde o primeiro momento, tem não dado só a mim, mas também a Infinita, a Júlia, a amizade que você tem com o Emanuel, então a minha gratidão por isso. Fazer a última pergunta, me despedir de todos que estão nos acompanhando, agradecer esse momento. O meu abraço também, a gente vai estar junto, espero que brevemente, que tudo isso passe e, enfim, a gente possa se reencontrar. E qual seria a pergunta que gostaria que lhe fizesse e como você responderia? Um beijinho para ti, abraços para todos aqueles que nos ouvirem e mesmo para aqueles que não nos ouvirem. Já repito a minha gratidão para todos aqueles com quem eu aprendi e tenho aprendido com todos. Ora, a pergunta que eu gostaria que me fizesse,
Opa, é muito complicado. Isso. A pergunta que eu gostaria que me fizesses. Olha, estou confuso. Olha, tens que me dar mais 3 segundos. É uma casquinha de banana mesmo. Eu pego todo mundo desprevenido porque eu não Acho que sim, conto. acho que sim. Acho que sim, caramba. Mas acho que sim por bons motivos, não é por maldade. Aquela que eu gostaria que não me fizesse, eu sei. Ou seja, quem é que eu fui? Aquela que eu gostaria que me fizesse é quem é que eu gostaria de ser. Talvez assim. Quem é que eu gostaria de ser um dia? Em termos literários, gostaria de ser alguém que tenha evoluído. Em termos de ser humano, alguém que seja muito melhor do que aquilo que é agora e do que aquilo que tem sido. E ficamos por aqui porque não vale a pena mais nada. Eu gostaria de ser, é isso, a pergunta seria essa: quem é que eu gostaria de ser um dia? E é simples a resposta. Eu gostaria de ser alguém muito melhor do que aquilo que sou, em termos literários e em termos de ser humano, e, e pronto, isso restringe-me a isso. Um grande obrigado a todos, e um grande abraço também para todos. Muito obrigado.